Opa, como é que vocês estão? Seus lixebinhas, tudo bom com vocês? Continuação de uma obra que a gente já tem no canal. Se quiserem uma próxima parte, já sabem, né? Vai deixando o botão. No episódio anterior, o Prota ganhou sua próxima partida, chegando nas quartas de finais. E a Shuran queria dizer algo pra ele quando ganhasse uma partida, mas ela perdeu. E quando ela estava se declarando, as formigas cabeçudas começaram a sair de um portal do nada. O Prota consegue salvar a Shuran antes da explosão acontecer, mas isso é uma droga. O escudo de Aura reagiu tarde demais, ela ficou machucada. Dá uns tapinha na cabeça dela, perguntando se ela tá bem, mas pelo menos ela ainda tá respirando. E as bolotinhas das minhocas continuam formando. A manifestação espiritual não vai dar certo se fizer isso, a Shuran vai de F. Manda ativar o escudo de Aura, é a única forma de dar certo. Foi por isso que eles conseguiram escapar naquele momento. Graças àquele raio da morte, eles conseguiram um recuo para escapar da explosão. Pelo menos conseguiu salvar a vida dela no último segundo. Mesmo assim, é difícil lutar enquanto protege alguém inconsciente. O que ele faz agora? As outras formigas blindadas ainda estão querendo explodir. Vai explodir mais uma vez. As bichas tão inchadona. Mas nesse momento, o seu time todo vai chegando. E o Prota fica surpreso porque todo mundo tá ali naquele momento. Pergunta como eles chegaram aqui do nada. A Naeon disse que só estavam passando por acaso e acabaram vendo ele. E justo quando aconteceu um acidente. E o Beon fala que também estava passando por aqui. Digamos que é como se tivesse uma reunião com seus antigos colegas. E o Prota ainda não acreditando. Mas na verdade, eles estavam seguindo o encontro da Shuran com o dono do time. E aí o acidente aconteceu. Ou seja, vieram porque parecia divertido. A Naeon diz que os monstros são o mesmo que viram na batalha, na partida entre Paris e Berlim. Prota fala que vai explicar a situação depois, mas agora é meio complicado. Primeiro manda tirar a Shuran daqui que ela tá dormindo, e o resto vai explicar tudo depois. Esses caras, sem um pingo de lealdade, de qualquer forma não fariam diferença, ficando aqui. Começa a puxar a sua espadinha, dizendo que tá na hora de uma luta, isso vai ser uma beleza. Começa a ficar fastiando todas aquelas formigas cabeçudas, usa sua amplificação no seu arremesso e vai acertando as que estão longe também. O homem não quer andar, ele tem a sua preguiça. Fica jogando e puxando de volta, bastante tempo até cacetar a maioria que tá no caminho. Faz uma limpa, fala que finalmente acabou com esses bichinhos chato, mas lá atrás vai saindo mais monstros, agora aparecendo uma cobra, falando chegamos! E o Prota dizendo que isso é uma merda, tem que continuar lutando até fechar a merda daquele portal na sua frente. Se esperar que eles desçam até o chão, vai ser muito demorado e pode ser tarde demais. Já vai pulando na direção do bicho cobra, acertando bem no olho, dizendo que agora essa cobra vai ser sua guia, manda subir com ele. Os outros já ficam olhando, falando, o homem é louco, acertou o olho da cobra creitinho. O alvo dele é aquele buraco largo, e as cobras só olhando, falando, caramba, ele acertou um olho, mas a gente tem vários. O Prota já sai voando na direção daquele monte de cobra, mas não consegue controlar a sua. A bicha tá toda louca e não fica escutando ele, falando, não vou te ouvir não, seu desgraçado. Ele poderia voar se usasse a manifestação espiritual completa, mas o gasto de aura seria muito absurdo. Não tem escolha, vai trocar para outro monstro, talvez ele consiga controlar o próximo. Corta alguns que estavam no caminho, porque continua brotando mais. Diz que não acaba nunca, não tem outro jeito, vai ter que acabar com todos que estão no seu caminho. Mais uma vez, vai dando sua quicada em cima daquela cobra e usa sua manifestação espiritual da arma para fazer a bicha ficar mais forte. Precisa ficar mais rápido e mais forte também, cada vez mais ainda. E as cobras só sofrendo as porradas das manifestações. Mas a sua arma é muito fraca e não aguenta e acaba ficando só os pedaços. A cobra já vai dando uma cabeçada nele, falando, sai de perto, seu maligno. O Prota já começa a voar, sem asa nenhuma, sem entender o que tá acontecendo. A pele desse monstro nem é tão grossa quanto daquela cobra maldita. Agora está entendendo, não é que a arma não esteja perfurando a pele da cobra desde o começo, é que a arma não aguentou a carga da sua manifestação espiritual. Mas será que os irmãos Moro conseguem fazer uma lança melhor do que essa que ele tem? Se soubesse que isso ia acontecer, teria pego mais lanças
Será que ele vai ter que lutar com o galho agora? Só sobrou isso. Mas a Bispo chega no último segundo, dizendo que chegou um pouquinho tarde. Trouxe um presentinho pra ele também. Já vai descendo, fazendo pouso com a sua asa de bicho do submundo. Pede até desculpa pelo atraso. Tava atrás do rastro do primeiro monstro. Prota fala que ela deveria ter explicado isso antes. Agora os monstros estão em tudo que é direção. Isso é o tal caos que ela tava dizendo esse tempo todo. A Bispo fala que nada, isso aqui ainda tá muito sem graça. Pelo que confirmou, existe pelo menos 7 selos e 3 já foram destruídos. Alguns lugares estão inacessíveis, então é possível que mais 2 também tenham sido quebrados. Esses monstros são um efeito colateral do enfraquecimento dos selos nos portais. Quanto mais o primeiro destruir os selos, mais dessas coisas vão continuar aparecendo. Fala pra ele tomar isso aqui, ó, um presentinho. Mostra pra ele um pedaço de osso, de um dente encravado. E o Prota, sem entender que merda é essa, quem dá um osso de presente, começa a sentir que a sua energia tá sendo chupada. Fala, que merda é essa? Porque essa porcaria tá chupando toda a minha energia. O que você fez comigo? E a cobrona vindo querendo dar uma dentada no seu cangote. Mas isso não acontece, porque o homem já vai pra cima dela, falando que não tá afim de ser comido hoje. Mas está farto também dessas cobronas. O Seon pôde sentir instintivamente que aquilo que ele segurava na sua mão era uma arma criada exclusivamente para ele. Aquele osso acabou virando uma arma gigante. E a Bispo dizendo que essa arma foi para você, bem jogado. Vai fechar essa fenda dimensional e ele cuida do monstro. E o Prota só usando a sua nova lança de osso, atacando. E dessa vez o teu ataque funcionou. Continua lutando e com aquele golpe arrancou a cabeça da cobrinha. E a Bispo fala que é como ela suspeitou. Durante a sua jornada caçando o primeiro vagabundo, achou um grande corpo de um dragão enorme. E não parecia um monstro que eles tivessem criado, nem parece ser um monstro relacionado ao primeiro. Nem no registro do quinto existe algo parecido. Acha que era uma criatura do mundo abandonado. Assim que colocou a mão, já escutou uma voz dizendo que queria se vingar muito, morte pra tudo, ia se vingar do rei, um monstro que foi derrotado pelo antigo rei. Mesmo morto, carrega um rancor tão forte. Não é possível que um simples monstro possua esse ódio todo. Deve ser um dos seres que tinha o potencial de se tornarem rei também. Isso devia ser útil. O quinto pede seu poder emprestado, a sua manipulação de biologia. Foi assim que essa arma foi criada. Prota fala que é diferente. Definitivamente, parece um osso que vai quebrar a qualquer momento, mas aceita completamente a sua manifestação espiritual da arma. Continua cortando toda aquelas cobra voadora. E a Bispo vendo aquilo fala que é impressionante. Precisa de fechar a porta com tranquilidade agora. E os bichos aqui voando ao redor da porta, falando que ninguém fecha não. Demoraram muito para abrir. Mas a Bispo é uma maguinha pilantra e já vai fazendo sua magia. E as cobrinhas falam, não, pô, é brincadeira, pode abrir sim. Não faz isso. Ela fala que isso aqui é meu ovo. Toma suas cobras safada. Mas o Prota já aparece na frente falando, calma minha Neng, essas kills são minha. Começa a cortar as cobrinhas com a sua nova lança. Manda esses bichos ficar quieto, enquanto ela usa o poder pra fechar essa porta de merda. E depois de um tempinho, finalmente a Bispo faz o seu Shinra Tensei, fechando a porta pros monstros não passarem mais. O Prota, depois da sua lutinha, fala que ficou até cansado. Pelo menos acabou com todos, mas o que faz agora? Tinham combinado em manter o caos em segredo até estarem pronto. Definitivamente, isso pode trazer confusão ao mundo dos humanos. Além disso, o veneno restante desse cadáver está se tornando até difícil de respirar. Não tem um jeito de eliminar as provas de uma forma limpa, mas a Bispo manda ele não se preocupar com isso, ela já tem um jeito também. A lança já começa a ficar vibrando e fica perto de todas aquelas cobras. Essa lança é suspeita e começa a sugar toda a energia daquilo e está absorvendo o corpo dos monstros. Prota fala que nem quer acreditar, mas parece que essa lança está viva. A Bispo pergunta se um órgão que se mexe por conta própria chamaria isso de um ser vivo. Pensando assim, talvez seja até mais fácil dele aceitar essa lança. Prota fala que merda, realmente essa desgrama tá viva, mesmo sendo só um osso. Na associação da arena de batalha dos Emirados Árabes, já tá o Jorginho,
falando que por enquanto o local do acidente foi completamente isolado. Além disso, todos vocês são testemunhas importantes do incidente, e até que uma resposta oficial seja tomada, eles não vão poder sair do edifício. E aqui fica o Oculus perguntando se não podem explicar o detalhe antes. Eles ficaram presos até agora. E o Yubeon perguntando quando vão pegar o celular de volta. Precisam se comunicar com o mundo exterior. O Prota fala que agora vai apenas explicar isso e manda deixar todo mundo embora, que ele tá cansado também. De qualquer forma, um futuro que eles descobrirão já está próximo. Não faz sentido tentar esconder de quem já viu. A rainha já chega falando que é hora de contar os detalhes sobre os caos. No entanto, vão fazer o mínimo possível para minimizar o impacto no mundo humano. Tem um jeito, Senhor, se ele permitir, é claro. O caos. Um dia essa verdade teria que ser revelada para todos na superfície, mas ainda não era o momento. Não podem expor a existência do caos sem encontrar uma maneira de derrotá-lo primeiro. Essa foi a decisão tomada por 3 pessoas para evitar o pânico na humanidade. Quando o pessoal descobre que a chefe da associação e o Pietro eram do submundo, ficam assustados. E as pessoas que estavam do lado dele também são do submundo. Começa a ficar no canto da parede, mandando não se aproximar deles. E o Yubeon falando, qual foi? Vendo que o dono tá de boa, você não era humano. Agora faz sentido toda aquela crueldade, é porque ele não tinha sangue humano. O mistério foi resolvido. O Prota, depois de dar uma surra neles, fala que sabia que isso ia acontecer, por isso não falaram antes. Manda prestar atenção. Vai explicar só uma vez, quando todo mundo ouve a história, sabendo que os seres do submundo se aliaram a eles e uma destruição está por vir. Fala que se isso for verdade, por que mantiveram um segredo até agora? Estão falando do fim do mundo. Prota fala que eles, os super-humanos de segunda, já estão reagindo assim. Imagina os humanos normais, que são a maioria, como eles vão reagir? Os seres do submundo que tentavam invadir a humanidade na verdade sobreviveram e criaram uma arena de batalha. Agora eles estão unindo dos humanos para parar uma guerra. Você acha que se contar isso alguém acredita? Então parem de sair por aí espalhando isso pra todo mundo. Quando tudo estiver pronto, eles mesmos vão divulgar tudo. Há momentos em que é melhor não saber de nada. Se não estiverem prontos a tempo, o fim vai vir de qualquer forma também. Na verdade, eles só queriam que todo mundo morresse em paz, sem saber de nada. Agora estão prestes a ser expostos. Na verdade, já foram expostos. Todo mundo tá sem entender o que está acontecendo lá fora. O Prota já fica olhando pra rainha e ela confirmando. Assim que todo mundo pega o celular, já tem um monte de mensagem chamada perdida, com o Ryuki perguntando se eles estão bem. Tá um caos aqui fora, o que aconteceu com eles? Por volta das 21 horas de ontem, imagem de um monstro aparecendo em Dubai foram transmitidas pro mundo todo. E o pessoal perguntando se tinha realmente os monstros tinham voltado. E o que era aquilo? Não era a formiga cabeçuda que tava no torneio. Várias informações foram vazadas. E a Nayeon perguntando o que eles vão fazer. Está tudo uma loucura. Prota fala que sabia que isso ia acontecer, mas vai ficar bem. A rainha disse que tem um jeito de conter esse caos todo. Como pretende lidar com essa situação? A rainha fala que se ele permitir, ela consegue ajeitar isso. Já que ele aceita, imediatamente ela entra com um plano em ação. E rapidinho, Prota vai dar uma olhada no celular e começa uma nova postagem, dizendo que tudo aquilo que aconteceu era apenas uma edição. Até mesmo o especialista é pago para dizer que era falso. E a pobre formiga cabeçuda sai como mentirosa e como se não existisse. E todo mundo fica dizendo que aquilo antes era apenas teoria da conspiração. E o Prota perguntando que merda é essa? O que aconteceu com a opinião do público? A rainha pergunta se ele se lembra do culto do Seon. Sem necessidade de manipular os humanos com fé suficiente, é possível transformar uma mentira em verdade. E também transformar uma verdade em mentira. Assim que aconteceu o incidente e foi contatada pelas pessoas do culto do Seon. Eles já estavam preparados para um evento como esse. Então eles perguntaram o que o salvador deles queria que eles fizessem. Prota fala que isso é loucura, manda ela parar de falar besteira. Eles não fizeram algum tipo de lavagem cerebral de novo? A rainha fala que não fizeram nada. Só ofereceram um meio de comunicação para que eles pudessem se encontrar longe da luz. Com a sua permissão, acabaram de dar apenas uma ordem para eles. Nosso salvador acha que ainda não é o momento certo, então iam fazer com que o ocorrido em Dubai desaparecesse. Prota fala, peraí, eles vão fazer isso? Não é possível uma coisa dessa. A rainha fala que um culto criado pelas pessoas que ele salvou, de cidadãos comuns, executivos, grandes empresas, até mesmo reis,
o presidente de alguns países, então é claro que eles teriam esse tipo de influência. E sobre Dubai, a associação já está envolvida na operação de resgate, aproveitando para pagar qualquer prova também. E o Pro tá com raiva falando, como assim? Se é um grupo da associação, foi eles que criaram tudo. Mas a rainha fala que de jeito nenhum, eles já estavam surgindo no mundo quando ele desapareceu para proteger todos. Eles acreditavam que ele voltaria se o caos aparecesse de novo. Mantiveram essa fé viva por 17 anos. E o Prota ainda incrédulo que tem um culto só pra ele. A rainha diz que normalmente eles nem teriam tanta força. Mas quando ele destruiu completamente uma das seitas algum tempo atrás, o número de seguidores cresceu absurdamente. E o Prota com raiva dizendo que vai acabar com todos esses caras. Não gosta disso, porque parece que foi ele que mandou fazer toda essa merda. E assim, o incidente do Dubai foi oficialmente declarado como um acidente de explosão de gás, graças à atuação do C1 e da ISM que passavam pela área. O incidente foi resolvido sem grandes baixas, e as provas que poderiam ter sido usadas foram eliminadas pelo culto do Sion e pela SVD e pelos seres do submundo sob o comando da rainha, e o caos mundial foi temporariamente evitado. Em Los Angeles, no clube dos guerreiros, tá o Rui falando que isso é realmente impressionante, essa atitude heróica. Há uma razão para ele ser chamado de o maior herói de todos. Mesmo durante um torneio importante, ele se arriscou para salvar as pessoas em um incidente tão perigoso. Prota já chega nas costas dele, falando que fica grato por ficar impressionado com isso. Não foi um acidente de explosão de gás. Isso realmente é uma dor de cabeça daquelas. Manda vir com ele que ele vai ser o último. A situação está ficando crítica. O Rui, depois de ser vendado, diz que não consegue ver nada. Pra onde está sendo levado? O Prota manda ele tirar, pô, pode olhar agora. Fica perguntando que lugar é esse. E na sua frente já tá o Nathan, o Seung e a Shuran também. Fica perguntando que tipo de reunião é essa. O Nathan já manda ele dar uma sentada, também não sabe direito o que tá acontecendo. Prota fala que agora agradece a todos por terem atendido essa convocação urgente, mesmo estando em um momento tão ocupado. E o Roy falando que isso é uma convocação urgente no meio do campeonato. O que aconteceu? Prota fala, meus Neng, prestem atenção. Uma coisa bem importante vai acontecer a partir de agora. Ele já começa a ficar nervoso, escutando bem importante. Prota fala que todo mundo já ouviu falar dos 7 heróis que cerca de 17 anos atrás entraram na última dungeon. As 7 pessoas aqui presentes foram reunidas para lutar mais uma vez. Vai explicar o que aconteceu sobre o fim do mundo que se aproxima, o chamado caos. Todo mundo já vai ficando cagado ouvindo esse nome. É uma história difícil de acreditar. Nathan diz que ainda mais que o jogador Pietro e a chefe da associação são do submundo. A Shuran pergunta se essa pessoa aqui é a sacerdotisa que viram na última dungeon. O Prota fala que sim, mas manda não se preocupar, ela já morreu e voltou à vida, mudando os seus caminhos. O Roy fala que entendeu essa parte, não tem como prever exatamente quando esse caos acontece. A Bispo fala que com a velocidade atual, esperar sem fazer nada vai demorar uns 6 meses, mas no pior dos casos pode ser dentro de um mês, se todos os selos forem quebrados. E Seong já começa a reclamar, falando, peraí, por que eu, dono do time, tenho um Daniel como suporte? Mas o Prota fala que ele tá negado. Ele também estava na lista, mas tem um senso de sacrifício muito grande. Se houvesse perigo, ele jogaria a própria vida para salvar alguém, por isso foi descartado. Por outro lado, você sobrevive sozinho, igual a uma barata. E o Seong se perguntando se isso foi um elogio, mas se sente estranho. Prota manda todo mundo escutar bem e não se confundir. A guerra contra o caos será inevitável enquanto viverem nesse mundo. O mundo inteiro vai ser invadido simultaneamente como o Dubai, então não tem pra onde fugir. Por isso, se todos vão lutar, selecionou eles 6 como o time ideal para lutar sobre a sua liderança. Se alguém morrer, há outras combinações e reservas que poderiam funcionar também. Mas apenas uma coisa, essa é a única formação em que ele calculou que todo mundo tem a chance de ficar vivo, são eles 7. A Shuran começa a perguntar se não tem um jeito de pararem de romper o selo. A Bispo fala que tem, existe uma única chance. Na investigação, descobriram que existe um selo que precisa ser quebrado por último.
No fim, eles viram para destruir esse selo. Não sabe quando isso vai acontecer, mas conseguiu uma pedra de retorno que leva diretamente ao último selo. O selo do mundo esquecido está nos túmulos dos reis antigos, ou seja, nos mausoléus dele. Contudo, há um selo único localizado no palácio do primeiro rei. O selo está intacto, ela encontrou ele lá, e quando o primeiro chegar a esse local, a pedra de retorno vai ser ativada, criando uma armadilha para transportar todo mundo lá para dentro. Se eliminarem o primeiro nesse momento, o selo vai ficar intacto e o caos não vai conseguir atravessar. Então, vão ter tempo para preparar os outros, não importa quanto tempo demore. Durante o tempo de reparo dos selos, ainda vai ter algumas invasões. O primeiro monstro não foi tão ameaçador da última vez, mas vai ser diferente. Quanto mais portais se abrem, mais forte é a conexão com o caos. Ele deve estar várias vezes mais forte do que a última vez. Até agora consideraram o pior cenário, assumindo que o caos vai se espalhar, mas é melhor impedir antes que isso aconteça. Prota pergunta se todo mundo ouviu. Eles têm uma chance de se preparar, então estão preparados para salvar o mundo? Todo mundo fica caladinho. Prota fala que é igual aquela vez, quando fez a mesma pergunta. Decidir colocar a vida em risco não é uma escolha fácil, assim como foi antes, mas a Shura manda ele parar com esse papinho. Essa decisão ela já tomou 17 anos atrás. O Nathan fica dizendo que sempre pensou em como seria bom ter nascido 10 anos mais cedo. Claro que ele está dentro também, é a chance de eles se tornarem os 7 novos heróis. O Seong finge que aceitou, mas ele tá todo cagadinho de medo. Prota fala que isso realmente é parecido com aquela vez. Muito bem, então com esse grupo, vamos ver se vão conseguir sobreviver ou não. Assim que abre a porta, um monte de vento vai entrando. Um segundo portal foi aberto além de Dubai. Eles estão tudo no avião. A primeira missão em grupo e vão direto para a sua batalha. Isso deixa eles pouco preocupados, mas felizmente o local é um deserto sem nenhum habitante. Então manda se preparar e pegar o paraquedas quem não sabe voar e iniciar a descida deles imediatamente. Todo mundo vai pulando e pegando paraquedinha, menos o Prota e a Bispa, é claro que eles sabem voar. E acabou!